Olá, bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Nós estamos aqui, gente da TV PT, no nosso Encontro Regional Sul de Pré-Candidaturas Negras. Esse encontro tem o objetivo de reunir os nossos candidatos e pré-candidatas da região do Sul do país, para a gente começar a conversar um pouco também sobre as eleições. Sabemos todos nós que o momento que nós atravessamos é um momento de muita dificuldade, é um momento de pandemia, é um momento onde nós temos que estar todos imbuídos na salvar vidas pela vida das pessoas, mas nós também queremos que a nossa vida seja um pouco normal. E essa normalização da vida também se dá por debatermos, por conversarmos sobre o futuro do Brasil. Nós sabemos que muito está acontecendo hoje é de escolhas mal feitas, de candidaturas e candidatos que nós escolhemos e que nós escolhemos de maneira errada, e é por isso que nós, a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, juntamente com as secretarias e os coletivos estaduais do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, estamos com esse debate aqui hoje com vocês. E nós vamos automaticamente passar para o nosso primeiro debate, que, aliás, antes, é importante dizer que nós vamos estar até às 16h30 dialogando com os nossos pré-candidatos no dia de hoje. No entanto, a nossa live, esse momento que nós estamos dialogando com todos os companheiros e companheiras do PT do Brasil inteiro, nós estamos fazendo isso até às 11h30, que é o momento onde nós vamos abrir para os debates, abrir para conversas, e depois nós iremos continuar a nossa programação normal dentro das salas do Zoom, as pessoas que receberam o convite, que se inscreveram e que receberam o convite. Tá bom? Daqui a pouquinho, a companheira presidenta do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, vai entrar, vai fazer uma saudação a todos nós, mas nós vamos iniciar já com a fala do companheiro Enio Verri, e logo depois da companheira Laura Cito. O Enio é o nosso líder da bancada do PT, ele é deputado federal do PT do Paraná, e a Laura é a nossa vereadora suplente da cidade de Porto Alegre, companheira jovem do Coletivo Nacional de Mulheres, Mulher Negra, que vai ajudar, juntamente com o Enio, debater sobre a conjuntura e as eleições, e a narrativa para as eleições 2020. Eu já inicio a nossa conversa passando diretamente para o companheiro Enio Verri, que terá 10 minutos para falar. Seja muito bem-vindo, Enio. Obrigado por estar no convite e por estar aqui conosco. Oi, Marcos, bom dia. Bom dia a todas as companheiras e companheiros que estão participando conosco desse encontro. Não posso deixar de fazer aí um grande abraço e parabéns à TVT, não só pelo evento de hoje, mas pelo evento de ontem. 3 milhões de pessoas assistiram o nosso show solidário de 1º de maio, algo revolucionário, cada um na casa dele. Foi algo inédito na história da classe trabalhadora. Nunca conseguimos colocar tanta gente junto e afastado ao mesmo tempo. Então, parabéns à TVT, a todas as centrais sindicais, a nossa Central Única dos Trabalhadores, que conseguiu coordenar isso de forma muito bem, na figura do companheiro Sérgio Nobre. Olha, para a gente começar esse debate sobre o quadro de campanha, nós estamos vivendo uma situação típica ou atípica no mundo. Mas eu gostaria de começar um pouco antes da pandemia, porque, na verdade, a gente vive um momento onde o ideário capitalista, a visão liberal de sociedade, cresceu nas últimas eleições do mundo. Não foi só no Brasil. E o mundo passou a ter uma concepção mais egoísta, mais individualista. E isso nos surpreendeu, até por conta dos votos que o Trump teve. Ninguém imaginava que o Trump fosse ganhar as eleições. Na figura do Boris Johnson como primeiro-ministro da Inglaterra, é algo complicado, assim como em outros países do mundo, o Macron e tantos outros. Mas também, ao mesmo tempo que essa concepção individualista do pensamento neoliberal ganhou politicamente, na prática, ela cria uma grande crise social, porque a prática neoliberal ela leva a uma concentração de renda muito grande e uma exclusão social gigantesca. Então, naturalmente, esses governantes levam a uma crise social gigantesca, até porque é uma concepção de concentração de renda. E as minorias, e aí é um absurdo até chamar de minoria, porque a classe trabalhadora não é minoria, e ela sente os efeitos disso de forma gigantesca. No Brasil, essa prática
essa prática que nós chamamos de neoliberal tem que ser chamada de ultraliberal. E a prática ultraliberal, na figura de Bolsonaro e Paulo Guedes, aprofunda ainda mais a crise que advém após o golpe aplicado à presidenta Dilma e à democracia brasileira, com a prática econômica reformista do Michel Temer, que foi uma prática de reforma de interesse só da elite, em detrimento de toda a classe trabalhadora, aprofundada pelo governo do Bolsonaro. A verdade é que durante o primeiro ano, se é que podemos chamar de normalidade, o primeiro ano de Bolsonaro resultou num PIB de 1% de crescimento, de 40 milhões de pessoas na informalidade, com o aumento da miséria, com micros e pequenos empresários falidos. Por brincadeira, eu costumo dizer, nas minhas análises, que o único setor, antes da pandemia, o único setor que cresceu na economia brasileira no primeiro ano do governo Bolsonaro foi aquele setor que fabrica placas de vende-se ou aluga-se. Porque onde você vai, em qualquer das cidades do Sul, nós temos aqui representantes das grandes cidades, se você for na principal avenida, o que mais você vê são portas fechadas e placas de vende-se e aluga-se, levando-se a um enfraquecimento muito grande da micro e pequena empresa, do pequeno produtor rural, e em especial da classe trabalhadora como um todo. Esse cenário ele é aprofundado com a vinda da pandemia. A pandemia, mesmo em governos liberais, como eu já citei, eles passam a ter um comportamento diferente. Esses dias, até conversando com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, eu estava provocando, porque ele é um liberal radical, qual era a proposta liberal para o enfrentamento de uma crise como essa? Ele disse, não existe saída liberal para uma crise como essa. Só tem uma saída, a entrada do Estado na economia, a intervenção do Estado ampliado, fabricando dinheiro, não se preocupar com o equilíbrio das contas e enfrentar isso. Assim como está sendo feito em todos os países do mundo, assim como no Brasil, os economistas de direita, economistas ligados a Fernando Henrique Cardoso, o próprio Fernando Henrique Cardoso defendendo que não tem que se preocupar com equilíbrio de contas, tem que fabricar dinheiro, tem que botar a população em casa, garantir a comida, o aluguel, a qualidade de vida da população. Só que, ao mesmo tempo que a direita pensa isso, até os próprios liberais, e nós da esquerda sempre defendemos isso em momento de crise ou em momento de normalidade. Normalidade na lógica capitalista, não na nossa normalidade. É importante destacar isso. Você vê o nosso presidente da República fazendo exatamente o contrário. O presidente da República, ele incentiva a população às ruas, ele incentiva saindo às ruas e apertando a mão das pessoas, tossindo sobre as pessoas, respeitando as indicações da Organização Mundial da Saúde, negando a ciência, negando a história. E o que é pior, para chegar próximo do que nos interessa, ele tem, segundo pesquisas, de 25% a 30% de avaliação positiva. Olhem só, são quase 50, 60 milhões de pessoas no Brasil que acham que ele está fazendo certo. E é esse o cenário que nos interessa para entender essa conjuntura. Ao mesmo tempo que ele mantém um percentual da população de 30% que acha que ele está correto, negando a história, negando a ciência, defendendo esse ultraliberalismo, defendendo o interesse somente do grande capital, em especial dos bancos, em detrimento da população, ele não tem essa mesma base na Câmara dos Deputados. Tanto que a Câmara dos Deputados já tem acumulado 27 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. 27 pedidos. Claro, muitos deles com interesses mais eleitorais, mais de dizer que fez, que pediu, porque não vai avançar, mas tem os pedidos de impeachment lá. E outro movimento que o Bolsonaro está fazendo, desde a semana passada, que é contraditório, mas ele é, por si só, uma contradição dele mesmo, é o acordo que ele está fazendo com o Centrão. O Centrão, ele existe para ser base do governo. O Centrão foi base do governo do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula por 8 anos, da Dilma. O Centrão foi base da Dilma até a sexta-feira. No domingo voltaram seus mandatos, foram na Câmara, votaram pelo impeachment da Dilma e depois voltaram a ser base do governo do Michel Temer.
não foram ainda para a base do governo, porque o Bolsonaro tinha um discurso e achava que não ia precisar. Hoje, o Bolsonaro viu que precisa do Centrão, porque se ele não tiver o Centrão, não passa os projetos deles, ou não seguram os projetos progressistas que a esquerda tem conseguido aprovar na Câmara. Que tem que ser ressaltado que boa parte dos projetos positivos que têm sido aprovados são projetos do campo da esquerda liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Por isso, já está praticamente certo que a partir da semana que vem, pelo menos 6 partidos que compõem o Centrão vão apoiar o Bolsonaro, em troca do FNDE, que atinge muito a companheirada da educação, do DENIT, que cuida das obras, da FUNASA, que é do saneamento básico, e do Banco do Nordeste. Ou seja, são cargos que serão distribuídos. O Bolsonaro vai dar esses cargos que não têm aparência de poder, mas têm orçamento, e é isso que o Centrão ele vive disso, né? Ele se alimenta do sangue, desse sangue, dos dinheiros, dos grandes orçamentos, e com isso passa a fazer base de apoio a Bolsonaro. Por isso, Bolsonaro se equilibra hoje. Primeiro, por essa construção dessa base dentro da Câmara, e por outro, que é o discurso dele, a prática dele, para esses 25%, 30% que ele procura manter com o discurso, com a prática irresponsável, mas que esse setor da sociedade gosta e ouve. A verdade, companheirada, é que quem tem 30% de apoio social não tem impeachment. O impeachment se dá de fora para dentro. É a população exigindo que esse presidente saia, mostrando que ele é irresponsável, que ele é pequeno demais para dar conta da direção de um país em normalidade e absolutamente insuficiente para dirigir o país numa época de crise sanitária, de proteção social e uma crise econômica profunda, que existe e que será aprofundada daqui para frente. Portanto, essa conjuntura é a conjuntura que nós temos. Para onde nós vamos? Nós vamos para um desafio que eu julgo de extrema importância e vale ser ressaltado aqui. Primeiro, a população pode não saber, mas ela sente. Essa é uma reflexão do Gramsci. E ela sente no sentido que o Bolsonaro fala tudo isso, mas esse povo começa a não ter comida em casa. Essa população, segundo pesquisa que o PT encomendou pela Vox Populi, que saiu esse final de semana, a população que não tem ninguém atingido da família pelo coronavírus tem uma avaliação. Quando alguém da família é atingido pelo coronavírus e vê que falta respirador, falta UTI, esse tipo de coisa, a população passa a ter uma outra visão do que é o Bolsonaro, do que é o discurso dele. Portanto, caminha-se para o enfraquecimento de Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, o último campo, para depois entrar nas eleições, é o judiciário. Hoje o Supremo tem claro que o Bolsonaro não reúne essas condições, a gente conversa com muita gente ligada ao Supremo, que alguns acham que o fora Bolsonaro, ou a saída de Bolsonaro, dessa vez, ao invés de sair pela Câmara ou pela mobilização social, o impeachment pode se dar via judiciário, porque o judiciário, mais do que ninguém, compreende que ele não tem a mínima condição de fazer isso. Não por conta de Moro, até porque a briga entre Moro e Bolsonaro, nós temos que ficar do lado da briga, porque quanto mais um denuncia o outro, mais o povo fica sabendo que os dois são bandidos. E os dois têm nomes marcados, têm coisas erradas e têm que responder pelo que fizeram. Até porque Bolsonaro é filho de Moro, e não o contrário. Quem começou e aprofundou o projeto das elites foi o Moro. O Bolsonaro era inexpressivo. Ele apenas surfou numa onda anti-PT, anti-esquerda, e conquistou esse espaço por falta de alternativas que a elite tinha. Nesse cenário, ser candidato, temos que levar em conta, primeiro,